Oiê, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Karen Araújo e aqui eu compartilho com você o nosso devocional. É para ser diário, mas às vezes eu não consigo, então não me julga, tá? Nosso devocional tem sido uma bênção, eu tenho recebido alguns feedbacks, eu tenho recebido alguns testemunhos e eu fico muito feliz porque é isso que me motiva, tá? Então, se você gosta desse conteúdo, compartilha com mais alguém que precise, às vezes, ouvir algo que eu tô falando aqui, tá? Eu quero te convidar, antes de partir para o nosso devocional de hoje, a ir lá no meu link da bio, ou melhor, a ir lá no link da minha bio, clicar e começar a me acompanhar também no YouTube. Eu comecei uma série no YouTube que é de ler um livro completo da Bíblia, tá? O primeiro vídeo, ele fala sobre Apocalipse, então vai lá. Se você tem esse desejo de ler a Bíblia toda e tem dificuldade com isso, eu tô aqui para te ajudar e esse também é o meu objetivo. Então a gente vai, assim, ó, um segurando na mão do outro, a gente vai se ajudando, eu vou te chamando, você vai me chamando e a gente vai ler a Bíblia toda, tá? A ideia é começar por alguns livros, então eu tô começando pelo livro de Apocalipse. Se você nunca leu o livro de Apocalipse completo, vai lá no YouTube e clica para você poder começar a seguir, porque eu tô lançando alguns vídeos nesse estilo, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero começar a falar com você hoje sobre o livro de Eclesiastes, no capítulo 3. No capítulo 3 de Eclesiastes, vai dizer que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. E aí, quando a gente começa a ler, realmente a mensagem vai trazer ali um detalhamento de exemplo de coisas que a gente passa por períodos, né? Por determinados tempos. Ou seja, existe o tempo bom para uma coisa e existe o tempo ruim também para essa coisa. Existe o tempo maravilhoso e existe o tempo não tão bom assim. Então, o próprio livro de Eclesiastes vai deixar um exemplo para nós, para muitas das vezes trazer até mesmo um acalento, um conforto para o nosso coração. Quantas vezes, talvez você se identifique comigo aqui, quantas vezes, né? A gente tá na correria, a gente tá agitado, a gente tá muitas das vezes angustiado, a gente tá triste mesmo e a gente fica pensando, meu Deus, isso não vai passar, esse momento não vai passar, todo dia isso. E não, a própria palavra de Deus vai dizer que existe um momento determinado pelo céu para que isso passe. E aí, com uma liderança minha há um tempo atrás, eu aprendi que em todas as fases, Deus ele deseja nos ensinar algo. Então, do tempo bom, eu vou aprender a ser fiel, eu vou aprender a louvar ao Senhor quando as coisas estão boas. E no tempo ruim, eu vou aprender a estar mais próxima de Deus, eu vou aprender com a situação, algo muito mais específico. Então, no momento difícil, ele também serve para nos ensinar algo. Então, como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa parte do propósito, ela me pega um pouco porque às vezes a gente passa a nossa vida, se você se identificar também, comenta aqui, e a gente fica assim, meu Deus, o que eu nasci para fazer? Meu Deus, quantas pessoas já vieram conversar comigo e elas se perguntam, o que é que eu nasci para fazer? Qual é o meu propósito? Pessoas que têm dificuldade de encontrar o sentido da vida, o porquê que elas foram criadas, o porquê que elas estão aqui, o porquê que elas vivem da forma que vivem, porquê comem, né? Então, pessoas, elas têm um pouco dessa dificuldade de encontrar o propósito. E quando você está vago, você não caminha mediante a um propósito, você não tem o tempo para você, é só sair de casa, voltar para casa, dormir, acordar no dia seguinte, sair de casa, voltar para casa, dormir no dia seguinte, acorda e tudo de novo, sucessivamente. É muito importante que a gente desfrute do tempo e coloque um propósito para cada um deles. Então, existe o tempo de trabalhar mais, existe o tempo de curtir mais a família, existe o tempo de plantar mais financeiramente falando, existe o tempo de colher
financeiramente falando. Existe o tempo de fazer uma dieta, existe o tempo de comer um pouco mais, existe o tempo de parar e descansar, e existe o tempo, gente, de trabalhar. Então tem tempo determinado para cada coisa, mas a gente precisa encontrar propósito em cada uma dessas coisas. Viver só por viver não vale a pena. Viver só por viver e jogar o seu tempo fora não vai fazer sentido nenhum. E por isso que algumas pessoas não encontram propósito. E aí as pessoas esquecem que no meio do caminho a gente vai encontrando o propósito. É uma via de mão dupla. Eu preciso ir e o propósito precisa vir. Então eu corro em direção ao propósito. Karen, qual é o meu propósito? Somente Deus vai poder te mostrar. Mas a palavra dele já diz que o nosso propósito é ser filho de Deus, é ser amigo de Deus. Então, o que Deus espera de você? O que Jesus aguarda de você? A partir daí, dessa pergunta, quando você conseguir respondê-la, você vai encontrar o seu propósito. A Bíblia, gente, é o melhor instrumento que vai te ajudar a encontrar o propósito, a encontrar o sentido da vida. Então, leia mais, né? E comece realmente a questionar a Deus para que Ele te traga clareza, visão sobre o seu propósito. E caminhe nessa vida, caminhe no tempo dessa vida baseada nesse propósito. Porque você vai ver que a vida vai se tornar muito mais saborosa para você viver. Até porque aqui a gente precisa ter criatividade em Deus para poder viver essa vida louca, esse caos diário que a gente está vivendo. Mas existe uma glória que há de vir. E se você não sabe o que eu tô falando, vai lá ver o vídeo, assistir o vídeo do YouTube, porque nós estamos lendo Apocalipse e Apocalipse traz a nós uma esperança gloriosa de que tudo nessa terra vai passar, de que tudo aqui é só um momento de peregrinagem e que existe um novo céu e uma nova terra para mim e para você desfrutarmos, tá bom? Um beijo no seu coração, até o nosso próximo vídeo, fique com Deus e um ótimo dia!